Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Flávio Paceta aqui diretamente dos estúdios da Unifage, do Centro Universitário de Jaguariúna. Nosso estúdio aqui da TV Artes, que é afiliada da TV Cultura, Fundação Padre Anchieta de São Paulo. E hoje aqui no nosso programa Papo de Impacto, Pessoas Impactantes, eu recebo aqui uma lenda. Uma pessoa que, além de ser um profissional da área de medicina veterinária de renome, é também um educador por natureza, uma pessoa que teve uma trajetória e tem ainda fantástica em toda essa sua carreira e que traz hoje para a gente um pouquinho da sua história para contar aqui para todos nós da comunidade acadêmica e da comunidade em geral. Uma pessoa fantástica, um amigo que eu tive a oportunidade de ter e conhecer durante essa minha passagem aqui pela Unifage, algum tempo atrás, e que é o professor Ricardo Jorge Thanos. Bem-vindo, professor Thanos. Obrigado. É uma honra, um prazer muito grande tê-lo aqui conosco e poder contar um pouquinho aí da sua história para todos nós. Eu faço sempre uma pergunta, professor, que é a seguinte: quem é professor Ricardo Jorge Thanos? Fala um pouquinho para a gente. Como é que o senhor se vê dentro dessa concepção? Porque a gente tem sempre essa versão de quem vê de fora, de quem está ali convivendo no dia a dia e também a sua, que é a própria. Bom, bom dia a todos. É um prazer, uma alegria estar aqui. E você já começou com uma pergunta profunda, né? Freud e Lacan, acho que passam aqui perto, todos os dias. Estão todos aqui, por aqui. Estão tudo aqui. Eu me considero um eterno aprendiz, entendeu? A gente na vida, a gente vai adquirindo competências e habilidades com o tempo, e esse tempo vai amadurecendo o processo. Então, eu lembro quando eu queria ser veterinário, eu queria salvar os animais. Aí depois, dando aula, eu fui fazer uma especialização na Alemanha, fiz um doutorado em Zurique, e aí eu gostei da academia e sentindo o que falta da academia para o mercado de trabalho, eu resolvi montar a FAGE no sentido de ter uma faculdade diferenciada. O que é essa faculdade diferenciada? É realmente com 50% de aulas práticas. Então, como que eu me considero hoje? Hoje eu me considero um cara realizado, um eterno aprendiz, um cara que tenho uma família sólida, estruturada e tenho amigos por onde eu passo. Verdade. Então, eu sou um cara grato, sou um cara feliz. Feliz. Fala um pouco dessa família, professor, dessas pessoas fantásticas que estão no seu dia a dia e que a gente vê tanto amor, tanto carinho, rondando sempre, né, e transbordando dessa relação. Eu sou de Presidente Prudente, minha esposa é de Bauru e nós nos conhecemos em Ourinhos. Então, para você ver como é que o mapa geográfico vai. E somos casados há 35 anos, temos dois filhos, a Elise e o Vitor, e sempre nos baseamos através do diálogo. De conversar os problemas, de trocar ideia. E isso é bacana, porque como eu não tinha parentes aqui em Campinas, nem a Flaviana, nós acabamos construindo essa relação através do diálogo. Bacana. E é bacana o sentido de você ver o quanto que os filhos interagem, o quanto que a gente interage com os filhos. Esses dias a gente conversa toda semana, rezamos toda semana. E esses dias, depois da reza, nós estávamos conversando. Quando nós vimos, tinha passado quase 3 horas de bate-papo na mesa. Que legal. Aí eu falei, puxa vida, tá na hora de comer alguma coisa. Então, é bacana isso, a construção do dia a dia,
no bate-papo. Que bacana. Então, professora Flaviana aqui mandando um grande abraço para ela que é uma pessoa extremamente bem formada também, dentro da área acadêmica, profissional também, né? Uma pessoa que fez psicologia, foi para psicanálise, se aprofundou, se especializou e hoje também é um grande ícone nessa área. Elisa e Vitor, os dois filhos que também estão brilhando muito. E claro que a gente sabe que isso vem dessa vivência, dessa convivência tão bacana que vocês acabam gerando. Mas fala uma coisa, professor, conta algum fato bacana que eu lembro que o senhor sempre contou. Eu tenho um aqui comigo, quando eu te conheci. Eu vou contar depois. Eu posso contar quando eu te conheci, não? Mas foi um pouco antes. Ele tinha um rabinho de cavalo, tinha um carrão. Um Eclipse. Isso aí. Era show, pá! E... Mas vou contar um fato desse campo. Conta pra gente, professor. Quando nós montamos a faculdade, o Carbonari era mantenedor, eu era Foi lá em 99, né? Em 99. Eu era vice-mantenedor. E aí a faculdade foi crescendo, a gente não tinha dinheiro, uma luta medonha para fazer as coisas acontecerem. E aconteceu uma coisa interessante. Nós trouxemos um curso para cá, de veterinária, e não tínhamos espaço. O prefeito na época era o Tarcísio, e ele chamou o pai do Paulo, da Engratec, era vivo na época, e ele emprestou a Estância Regina para nós. E eu arrumei uma vaca, limpamos a vaca, penduramos a vaca e tal. Quando ele veio, antes da comissão chegar, ele olhou ali, olhou tudo, me chamou do lado e falou: Thanos, é só uma vaca que você vai matar, né? Você vai matar as outras. Eu falei: não, só essa vaca aqui. E já tá bom, já vai funcionar. E foi engraçado, porque a comissão acreditou no projeto, mesmo a gente não tendo os laboratórios. Nós estávamos começando o Campus 2. E a comissão falou: não, eu acredito no projeto, está aqui o comprometimento de vocês, e se vocês não fizerem isso, nós não iremos reconhecer o curso. E deu certo, reconheceram o curso depois. O curso é um dos melhores do país, é referência nacional, e temos hoje mais de 1.400 alunos do Brasil inteiro. Mas começou com uma vaca pendurada. E me chamou muita atenção isso daí, porque a gente desdobrava para fazer as coisas acontecerem, né? Como direito. Você comentou na última reunião com os professores, a cidade não poderia ter recebido o curso de direito porque tinha menos de 100 mil habitantes. Exatamente. E aí nós fizemos todo um trabalho com profissionais de qualidade, com professores, com prefeitura. Tarcísio ajudou muito e fez um churrasco para a comissão. E na hora que ele deu a mão e começou a cantar Ave Maria, o cara chorava. Então ali você vê que depois ele me chamou no canto e falou: não tem como negar. Eu vou ter que autorizar o curso de Direito para vocês. José Correia. Isso, José Correia. Lá de Santa Catarina, conheci, fiz avaliação com ele. E foi nesse dia que eu tive o prazer de conhecê-lo aqui, né? O ano era 2002, estava recebendo essa comissão, era difícil. E a gente estava aqui já, o fórum tinha começado desde 98. E teve toda essa aproximação, porque o direito, de fato, era um desejo muito grande da instituição, né? Como um curso de referência, como é hoje, inclusive, aí, com essas projeções. Eu me lembro que eu estava na sala, fui me apresentar para o avaliador, que eu também não conhecia na época, né? Acabei conhecendo depois. E ele, ali na sala, estava com outro avaliador, eu entrei, ele cumprimentou e tal. E antes de eu entrar, estava, acho que o Marcelo Spaleta e o professor Coimbra na antessala. O senhor não tinha chego ainda. E eu não sabia, só ouvia falar: professor Thanos, a locomotiva ali faz, acontece isso. E aí alguém entrou na sala quando eu estava conversando com ele. E essa pessoa falou assim: olha, eu não aceito menos que 5, hein? E quem era? Eu falei: caramba. O avaliador ficou olhando para mim. Aí a pessoa saiu da sala e foi embora.
Aí o avaliador falou, nossa, esse cara é convicto mesmo, né? É doido, mas é convicto, eu gostei dele, viu? Aí eu saí da sala, tava o Coimbra e o Marcelo, falei, olha, foi tudo bem lá, foi, tudo certinho, maravilhoso. Mas entrou um cara lá e o avaliador falou, esse cara é convicto, chegou e falou, não aceito menos que 5, que é a nota máxima. Daí eu falei, como é que ele estava vestido? Ah, ele estava assim, ele tinha uma gravata, tinha uns cavalos na gravata. Aí eles falaram, professor Thanos. Foi muito bacana, muito legal. Então, a partir daquele momento, a gente vê a evolução que a gente teve aqui da instituição, né? Tinha pouco mais de 150 alunos na época, né? Isso. 2 cursos, e aí foi crescendo, veio contábeis, veio a própria veterinária que o senhor conseguiu com a vaca pendurada, depois o direito. Então, isso aí foi fazendo com que a coisa acontecesse. E esse seu sonho, professor, esse desenvolvimento, essa questão de implementar a prática, como é que foi? Conta pra gente, de onde veio essa ideia, de onde o senhor tirou isso? Algo que depois de 16, 17 anos que o senhor já tinha montado a instituição e ela já estava em franca evolução, a gente vai lá para Harvard um dia, né, para fazer um curso lá pela instituição, e aí a gente ouve exatamente o pessoal falando isso. Só que muito depois do que o senhor tinha falado. Então conta pra gente, de onde vem essa inspiração de entender que a prática ajuda muito mais a você fixar a teoria do que só a teoria? Na época da juventude, logo após que eu me formei, eu fui bolsista CNPq, e aí eu ganhei uma bolsa para poder estudar na Alemanha. E eu comecei a observar que tinha grandes máquinas lá, mas faltava a interação dos professores com os alunos. Então, eu comecei a rodar, fui para Newmarket, na Inglaterra, fui para Zurich, depois eu fui para Texas A&M University, várias vezes, tenho amigos lá até hoje. E a prática, ela é um sinalizador, é um balizamento entre o aprendizado e a efetividade desse conteúdo. E rodando vários hospitais veterinários, rodando várias universidades, eu percebi que as pessoas só aprendiam dicotomizado. O cara via ultrassom, era ultrassom. Aí depois ele via um endoscópio, era um endoscópio. Ele via uma clínica, é uma clínica. Faltava fazer um link desse processo. Interagir todo mundo. Interagir todo mundo. E um dia eu estava cuidando de uma égua, e a doutora Luísa Faria, que já faleceu, era dona do Banco Real, falou, Thanos, essa égua é muito importante, essa égua tem que mandar para um hospital. Falei, mas os hospitais estão fechados, hoje é domingo. Ele falou, por que você não monta um hospital? Falei, porque o hospital tem que montar um aprendizado continuado por trás do hospital, e não simplesmente um hospital. Ele falou, como assim? Eu falei, tem que ensinar as pessoas a gerar competência para poder atender nas diversas áreas, mas de um jeito mais tranquilo, mais leve, entendeu? Não tão pesado como eu estudei. Eu estudei no ambiente no Rio de Janeiro, na Federal Rural do Rio de Janeiro, que era muito difícil o processo e era totalmente dicotimizado as disciplinas. Tudo separadinho na caixinha. Tudo separadinho. E aí ele falou, você acredita nesse projeto? Eu falei, acredito. Ele falou, vai, monta um. E ele me emprestou um dinheiro, emprestou 4 milhões. Caramba! Nós começamos a construir, depois eu emprestei mais 5.500 e pagamos, quase 4 anos depois, nós já tínhamos pago tudo. Graças a Deus, nunca mais entrei no banco, a não ser para conversar com amigos e tomar café. Mas qual o diferencial que eu vejo dos projetos pedagógicos instalados no Brasil? É que tem muitos projetos pedagógicos que ele está voltado para quem construiu o projeto e não para a necessidade do mercado. Eu sou de uma época, não que eu seja velho, mas mais experiente, cada 100 crianças que entravam no ensino fundamental, 60% desistia, cada 40 que se formava em ensino médio, só 4 entravam no ensino superior. Hoje, 18 entram.
Então, cada 100 crianças, nós temos 18 entrando no ensino superior. É muito pouco. Só é pouco. É muito pouco. Então, por que a educação, eu sempre fui me questionando, por que a educação, que é uma oportunidade de abertura para as pessoas interagirem e evoluírem, por que ela tem que ser barrista ou ficar na mão de poucos? Então, eu acho que eu peguei a televisão na década de 70, onde ela se transformou depois em colorida. Peguei a internet na década de 90, onde está democratizando o acesso. E agora eu estou vendo a inteligência artificial fazer uma coisa que nós já estamos fazendo há 8, 10 anos atrás. Há 10 anos atrás eu falei assim para os diretores, não sei se você vai lembrar, nós vamos chegar um momento que nós vamos ter cada aluno um currículo diferente do outro, na mesma matriz. Então, se o cara faz direito e você gosta de tributário e eu gosto de previdenciário, por que eu não posso puxar disciplinas previdenciárias e você puxar disciplinas tributárias? Ou de outros cursos também. Todos os cursos. Empreendedorismo, contabilidade. Nós fomos uma das primeiras faculdades no Brasil, na década de 2004, por aí, a introduzir disciplinas eletivas. Eu me lembro O MEC, disso. quando vinha, falava, não, isso é um absurdo, só pode ser 10%. Eu falava, por que 10%? 50% depende do comprometimento da pessoa aprender ou não, e 50% são disciplinas focadas em tecnicistas, porque o cara não pode aprimorar o processo. Que legal. Eu acho que o projeto tem alma, né? Professor, o senhor comentou aí um pouquinho a respeito lá do seu estudo no Rio de Janeiro, né? E o senhor tem uma história bem bacana lá, que demonstra sua preocupação sempre com o ser humano, com o próximo, com o social. E parece que você ajudou uma pessoa que estava lá passando mal, e depois teve um episódio que foi até interessante, que eu acho que é pitoresco, o senhor pode contar, aquele que o senhor ajudou a menina, e depois ela era parente do rapaz, ele foi até lá onde o senhor estava tomando um cafezinho, e aí falou pro senhor, você ajudou a menina lá, não ajudou? Pô, vocês foram resgatar. A cabeça ainda tá boa. Vocês foram resgatar histórias, hein? É que são fatos tão interessantes, o senhor conta tanto isso, assim, de uma forma tão bacana de contar, e mostrando isso, né? Sua preocupação em estar sempre ajudando o próximo e quem está passando algum tipo de necessidade. A gente vê muito isso, mas isso lá atrás, quando o senhor era estudante, já demonstrava esse tipo de perfil, esse tipo de caráter que o senhor sempre teve. O que aconteceu é que tinha um moço, coitado, eu era jovem também, ele devia ter 14, 15 anos, estava comendo seringuela no fundo de casa, era uma república. E aí ele caiu, pá! Quando ele caiu, ele estava com falta de ar. Eu escutei um barulho, fui lá, enfiei o dedo na boca dele, tirei o caroço. Puxa, tinha engasgado? Tinha engasgado. E aí eu levei ele num posto de saúde lá em Campo Grande, que era lá perto. Aí falaram, não, aqui deixa acontecer. Esse menino aí vai ficar bom, não sei o quê. Falei, não, o moleque está desmaiado, como deixa acontecer? Levei no outro posto de saúde, deixa acontecer. No terceiro, a pessoa pegou, atendeu, deu soro, cuidou do menino. Era quase 1h da manhã, trouxe o menino de volta e pronto. Aí passaram alguns dias, eu estava tomando um café na padaria e chegou um cara e bateu nas minhas costas. E o cara era o manda-chuva do bandido da região. Comandava tudo ali. Ele comandava tudo ali. Aí ele bateu nas minhas costas assim, falou, viu, você é o Tano, né? Falei, sou. Falou, pode tomar café quantas vezes você quiser aqui. E você está seguro. Falei, seguro do quê? Não, o supermercado é meu, essa padaria é minha, o posto de gasolina é meu, aqui a região é minha, eu mando aqui na região. E você ajudou meu sobrinho. Aí eu falei, opa, quem que é teu sobrinho? Ele foi pegar a seringuela, ninguém queria cuidar dele, você levou de carro, tal. Falei, ajudei como ajudaria qualquer pessoa. Claro, claro. Então, eu acho que a sociedade, ela tem um papel a ser executado que a gente precisa sempre estar relembrando esses fatos, né? E nós voltamos daqui a pouquinho
com mais um pouco dessa entrevista maravilhosa e uma surpreendente aqui intervenção que vai vir online. Obrigado, até já!